Este sou eu há 12 anos, jurando que eu nunca ia gostar de um musical da Broadway, porque eu era muito fã de metal e ópera. Spoiler! Deu errado e é tudo por causa delas. Elphaba e Glinda. Fica aqui que eu vou te mostrar a linha do tempo de como eu me rendi a um dos maiores fenômenos da Broadway. Como eu já mencionei outras vezes, eu sou fã de Wicked há mais de uma década. Mas quando a minha amiga Carol me perguntou, mas onde que você já contou essa história? Eu percebi o erro. Eu nunca tinha contado essa jornada completa. Então vamos voltar para 2013 pra gente ver direitinho como que isso aconteceu. Olá, esse é o Cultura Geek, não repara a bagunça. Tudo começou em 2013, quando eu e alguns amigos meus tínhamos saído de uma escola de canto e só isso já dava um vídeo inteiro só pra contar essa história. Nessa escola a gente estudava canto lírico, nós todos muito fãs de metal sinfônico, e esse meu amigo ele queria aprender belting e eu não, até então. Só que agora, saindo da escola, a gente já não tinha mais um professor pra ensinar canto pra gente e a ideia dele foi, vamos conversar com a Thaís, que é a nossa amiga, porque ela manja muito de canto, ela manja muito de lírico, ela manja muito de belting e ela vai saber conduzir a gente. E sim, eu tô falando da Thaís Lopes, que a gente é amigo desde a adolescência e que ela é escritora e hoje eu sou muito fã dos livros dela. Com isso, eu e ele, que a gente trabalhava junto, a gente ia na casa dela alguns finais de semana, porque aí ela mostrava alguns musicais pra gente, apresentava alguns artistas e a gente discutia alguns conceitos. Ele, em especial, cantava pra ela dar uns feedbacks. E eu, que ainda era muito do lírico, tava ali só porque eles eram meus amigos mesmo. Foi numa dessas que a Thaís apresentou Love Never Dies pra gente, e eu nunca vou perdoar nem ela, nem o Andrew Lloyd Webber por ter escrito esse, e também Wicked. Quando ela mencionou Wicked, eu fiquei um pouco resistente. Tava tudo bem, tudo certo, quando a gente tá falando de Fantasma da Ópera, Love Never Dies, que é uma continuação, mas quando ela falou de Wicked, que eu já sabia ser um musical mais tradicional, eu pensei, ah não, mas eu sou muito do lírico, eu não sei se eu vou gostar. E ela me disse, não, a gente tem uma personagem aqui que canta mais puxado pro lírico, então eu acho que você vai gostar desse musical também. E eu fui ver já decidido a reclamar. Afinal de contas, uma releitura do Mágico de Oz, eu não conseguia enxergar como eu ia gostar daquilo. A primeira música do musical é No One Mourns the Wicked, que é um dos números mais líricos, e eu tive que deitar logo de cara. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi tava incrível e impecável, então, né, estavam ali aquelas notas agudas, longas, do jeitinho que meu coração fã da Tária gosta muito. Mas aí começou a história lá em X, começa The Wizard and I, e eu pensei, tá vendo, começou a bobajada. Ali eu percebi que eu não tava gostando nem um pouco. Isso virou quando eu ouvi Defying Gravity, que era uma música que eu já tinha ouvido fora de contexto e nem sabia que era desse musical. Na série de livros que era a minha favorita da época, que é House of Night, a PCcast escolheu essa música para estar tocando na cena em que um dos personagens que eu mais gostava, que era o Jack Twist, morre. Vendo a música ali, eu pensei, meu Deus, essa música é incrível, faz todo sentido, é por isso que a PCcast escolheu ela pra essa cena. Toda aquela energia da música, todo aquele triunfo, ele mexeu comigo, me tocou como eu percebo que toca quase todo mundo que assiste o musical. Justamente por causa de toda essa energia, eu comecei o segundo ato com muito mais boa vontade do que eu tinha visto o primeiro. A música que me pegou de fato nessa primeira assistida foi No Good Deed. Entre Defying Gravity e No Good Deed, eu me identifiquei demais com a Elphaba, com tudo aquilo que ela estava cantando, que ela sentia, toda aquela energia rebelde mesmo que ela traz. Eu olhei e pensei, meu Deus do céu, essa personagem sou eu. A partir dessa identificação, o final do musical me pegou demais. Mas como esse vídeo não tem spoilers, eu não posso comentar muito sobre isso ou falar o motivo. Eu voltei pra casa pensando nesse musical. E aí eu fiquei dias com ele na cabeça, não pelos aspectos vocais, que foi o motivo pra gente ter decidido assistir, mas na história mesmo. De forma completamente não relacionada, eu já tinha me decidido que na faculdade eu ia usar releituras como tema do meu TCC, e essa releitura que eu não tinha colocado fé nenhuma foi uma que me pegou contra a minha vontade e ficou ali mastigando a minha cabeça, morando sem pagar aluguel. Só que aí eu tenho uma peculiaridade, sempre que eu tenho uma experiência muito marcante com uma música, eu não consigo ouvir ela em seguida. Então, por exemplo, sempre que eu assisto a um show que eu gosto muito, eu passo dias sem conseguir ouvir aquele artista de novo. E isso aconteceu comigo com o Wicked também.
porque eu passei vários dias, talvez semanas, eu não consigo me lembrar exatamente quanto tempo foi, sem ouvir a trilha sonora, porque eu ainda tava digerindo aquela primeira assistida. Só que aí, quando eu coloquei também no meu MP4, né, da época do MP4, eu comecei a perceber vários elementos ali das músicas, né, leitmotifs, algumas repetições ali que mudavam de personagem, inclusive, conexões entre uma música e outra. E aí eu sempre pegava essas coisas e ia mandar mensagem pra Thaís falando: Thaís, você já reparou? E óbvio, ela já tinha reparado, porque ela já conhecia o musical muito melhor do que eu. Inclusive, as pautas políticas me pegaram muito. Obviamente, a primeira que eu percebi tinha completa relação com o mágico, é o arco mais escancaradamente político. E vamos lembrar, isso era 2013, que foi uma época que, enquanto sociedade, a gente começou a se politizar muito mais, a perceber o quanto que a política tá entremeada no nosso dia a dia, né? Tava feito o estrago. Esse foi o auge da minha obsessão. Eu ficava baixando o proibidão de Wicked com todas as atrizes que eu conseguia achar. Eu tinha atriz favorita. Eu fiquei obcecado com Wicked Witch of the East, que nem tava na trilha sonora. Eu estava completamente galindificado. E elfabaficado também. Em 2016 eu já era fã, já sabia as músicas de Cor e Salteado, gostava de cantar todas, sendo elas lyrical belting, mesmo sem saber cantar belting. O meu negócio era poder cantar essas músicas que significavam tanto pra mim. A má vontade que eu tinha sentido em relação ao primeiro ato já estava completamente superada, porque eu percebi que não existe segundo ato sem o primeiro. É uma história sobre a transformação dessas personagens e a gente precisa ver de onde elas partem pra fazer sentido onde elas chegam. Eu e meu amigo já não estávamos mais trabalhando juntos, eu estava dando aula em uma escola de inglês nessa época e vamos dizer apenas que o meu salário não era dos melhores. Nessa época eu vi um anúncio de que estavam montando uma produção da peça Wicked em São Paulo, com atores brasileiros, a versão em português, e eu fiquei muito empolgado para ir. Conversei com a Thaís, comecei a fazer as contas, mas vi que não ia ter como. Eu moro em Belo Horizonte, então ir assistir o Wicked é sempre uma coisa que demanda uma logística, porque tem passagem, hospedagem, alimentação, envolvidos vários custos aí. Mesmo não cabendo no meu orçamento, eu fiquei acompanhando de longe e eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso de ver que o Wicked foi um grande sucesso de público e de crítica desde esse ano de 2016. Eu pensei, ai que bom, o Wicked está ganhando mais e mais fãs no Brasil e no mundo. Mal sabia eu o quanto. Em 2017 não aconteceu muita coisa além de eu ler o livro. Eu comprei essa versão aqui em 2017 e eu já tinha conversado com a Thaís, ela já tinha mencionado que o livro era muito diferente do musical, mas eu pensei, eu sou tão apaixonado pelo musical, não tem problema, né? É porque musical é outra linguagem. Eu vou ler porque eu estou fazendo meu TCC, eu tinha começado na época, sobre releituras, e por mais que eu esteja falando sobre as releituras da Angela Carter, não dá pra eu usar o Wicked no meu TCC, eu vou conseguir talvez achar alguma coisa em comum, talvez ainda renda uma citação, talvez ele me faça prestar atenção em algum elemento nas histórias da Angela Carter. Quando eu comecei a ler, eu fiquei em choque. Eu sabia que ia ser diferente, porque são linguagens diferentes, mas eu não imaginava que ia ser tanto. Pra mim, o que foi imperdoável, o que quebrou completamente a minha relação com o livro, foi perceber que a gente não tem o momento Defying Gravity no livro. O que me fez virar fã do musical foi justamente Defying Gravity, então não ver aquilo ali me causou uma onda de rejeição que simplesmente me fez já desgostar do livro antes mesmo de terminar de ler. Eu já contei essa história num vídeo curto, inclusive. Outra coisa importante que aconteceu em 2017, mas eu ainda não sabia o quanto isso era importante para a minha história com Wicked, é que foi nesse ano que eu me tornei fã da Ariana Grande também. Foi só em 2017 que eu ouvi as músicas do Dangerous Woman, fiquei impressionado com a voz dela, fiquei muito impressionado com as letras, que eu gosto bastante, a musicalidade do álbum. Eu já tinha assistido a Ariana Grande em Scream Queens, que é a minha série de conforto, então eu já gostava dela, mas foi nesse momento que eu realmente comecei a gostar dela como artista, como cantora. Em algum momento por volta aqui de 2018, os rumores sobre um filme de Wicked foram se intensificando. Já se falava sobre esse filme há
Tanto que sempre quando a gente questionava por que a gente não tinha uma filmagem profissional de Wicked, as pessoas falavam, é porque vão fazer o filme. E, gente, isso desde 2013. E aí, vira e mexe, saía alguma notinha em algum lugar, falando, ai, temos um diretor. Não temos um diretor mais. Ah, vamos tentar fazer esse filme sair em tal ano. E nunca ia pra frente. Eu lembro, inclusive, que quando anunciaram, já nessa leva mais séria, que o filme ia sair no final de 2020, eu e a Thaís comentamos com muita descrença e falamos, eu vou acreditar no dia que eu estiver sentado na sala esperando o filme começar. Até lá. Também em 2018 aconteceu o especial da NBC A Very Wicked Halloween, que era uma comemoração de aniversário de Wicked. Essa versão foi apresentada pela Idina Menzel e pela Kristin Chenoweth, que são a Elphaba e Glinda originais. E, inclusive, essa versão nos trouxe a Ariana Grande cantando The Wizard and I. Nessa época, todo mundo que era fã da Ariana já sabia que ela era muito fã do musical. E as pessoas começaram a falar sobre um filme, sobre a possibilidade da Ariana Grande estar nesse filme. E mesmo amando a versão dela de The Wizard and I, que eu escuto até hoje, inclusive, eu fiquei pensando, eu não sei se ela seria uma boa Elphaba. Talvez seja mais interessante a gente dar essa oportunidade para uma cantora menos conhecida. Pois 2020, como previsto por mim e pela Thaís, veio, passou e nada de filme. Muito pelo contrário, a gente teve aí uma pandemia no meio do caminho. E eu ainda estava isolada em casa quando em 2021 o John M. Chu veio a público anunciar que ele já tinha escolhido as atrizes para serem as protagonistas. A nossa Elphaba seria vivida pela Cynthia Erivo e a nossa Glinda seria vivida pela Ariana Grande. A essa altura, eu já era um fã viciadíssimo na Ariana Grande, amava ela enquanto cantora, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque a Glinda é uma personagem enganadora. Ela parece ser muito simples, mas ela é extremamente complexa, cheia de nuances, e a Ariana Grande tinha uma carreira muito consolidada enquanto cantora, não necessariamente quanto atriz. As experiências que ela tinha tido já estavam um pouco mais antigas, ela tinha parado fazia um tempo, e eram coisas mais voltadas para um público muito juvenil. Sobre a Cynthia Erivo, eu não conhecia, então eu tive que ir atrás. Então, a primeira ouvida, eu falei, meu Deus, essa mulher tem voz para ser uma Elphaba excelente. E assim que eu fiz essa primeira pesquisa para ouvir ela cantando, eu vi também notícias de que ela tinha sido indicada para o Oscar, apesar de ter sido esnobada e não ter ganhado, e eu pensei, ótimo, nossa Elphaba está em ótimas mãos. Quem me tranquilizou sobre a Ariana foi a Thaís, que não é fã dela, mas justamente porque ela me disse, Gui, ela é fã de Wicked igual a gente. Do mesmo jeito que se você tivesse a oportunidade de atuar em Wicked, você ia correr atrás de aula de canto, aula de atuação e tudo mais o que pudesse, eu tenho certeza que ela vai também. Meu coração de fã entendeu esse argumento tranquilamente. Nessa época também já anunciaram o Jonathan Bailey, que eu também não conhecia e que também me deixou um pouco apreensivo, porque quando eu fui ouvir vídeos dele cantando, eram obras que geralmente eram até mais faladas, e aí eu fiquei muito inseguro de, nossa, será que ele vai conseguir cantar Dancing Through Life, As Long As You're Mine, que é bem difícil, bem aguda? Esse teaserzinho que a gente ouviu essa semana de As Long As You're Mine tirou completamente as minhas dúvidas, não que tivesse sobrevivido depois que eu ouvi a Dancing Through Life dele. Eu tinha passado os anos anteriores falando incansavelmente sobre o Wicked com os meus colegas de trabalho. Eu falava sobre o tanto que eu amava o musical, falava do tanto que eu tava empolgado pro filme, porque o filme ia ter a Ariana Grande. Não dava pra você me conhecer nessa época e não ter ouvido falar de Wicked em algum momento. Em maio de 2023, eu tomei um tombo da vida. Em 2020, eu saí da escola de inglês em que eu tava trabalhando pra ir trabalhar em uma empresa de tecnologia. Só que chegou maio de 2023, eu sofri um layoff e assim todo o meu time foi demitido nessa época. Nesse momento eu tive uma fase muito forte de buscar conforto na arte e, obviamente, Wicked estava incluído. Em julho desse mesmo ano, eu tava conversando com a Lorena, que é minha amiga que eu conheci nesse trabalho, e aí, num momento de desabafo, eu falei com ela assim, amiga, a vontade que me dá é largar tudo, pegar um pouquinho desse dinheiro do acerto e ir pra São Paulo assistir o Wicked, que tava tendo mais uma montagem ali. E pra minha surpresa, a reação dela foi, amiga, eu vou com você. E com isso, eu, ela e a Bruna, ex-colegas de trabalho, mas amigas pra vida toda, fizemos as malas e partimos para São Paulo. Foi uma das melhores experiências da minha vida no dia 15 de julho de 2023, porque eu já tinha assistido o Wicked milhares de vezes, mas sempre através de uma tela. Eu acho que eu posso viver 80 anos, eu nunca vou me esquecer a emoção de ouvir as primeiras notas de No One Mourns the Wicked ali na orquestra pela primeira vez e me sentir realmente
absorvido pela história, puxado pra dentro dessa história que convivia comigo há tanto tempo, mas que eu tava vivendo agora de uma forma que eu nunca tinha podido viver antes. Eu não tinha procurado nenhum proibidão dessa época. Eu não tinha visto nada sobre a divulgação, porque, bom, tava rolando ali um momento de um certo orgulho, né? Que eu pensei, gente, conheço o Wicked de cós salteados. Eu nunca tinha cogitado que a produção poderia não ser uma produção réplica. Então eu tava tipo assim, não, eu sei o Wicked de cós salteados, eu sei exatamente o que vai acontecer, eu não preciso olhar nada. Então quando a Elphaba da Mira Ruiz começou a voar na minha frente, eu comecei a chorar tanto. E quando ela veio pra frente, então, a gente tava naqueles assentos de cima ali no balcão, e parecia que ela tava voando na minha direção, como se ela tivesse vindo ao meu encontro. E eu comecei a chorar tanto, mas tanto, que eu simplesmente não consegui me levantar durante o intervalo, porque eu estava tão emocionado que a minha perna estava tremendo e eu estava com medo real de cair. Depois dessa experiência, agora eu tinha uma produção nacional de Wicked para me orgulhar muito de ter visto, um elenco nacional de Wicked para ser completamente apaixonado, e ainda em 2023 eu comecei o Cultura Geek, apesar de que apenas nas redes de vídeos curtos até então. Mesmo assim, desde essa época eu venho falando sobre o Wicked, tanto o musical quanto o filme, quanto o livro, pra qualquer pessoa que queira ouvir. Aliás, eu tenho essas lembranças aqui de ter assistido em 2023 o programa do musical, e também eu comprei o livro de fotos, que são lindas, inclusive. Eles estão sempre aqui no meu cenário, apesar de que eles ficam aqui, então às vezes pode ser que ninguém nunca nem viu eles lá, mas tá lá do mesmo jeito. Em 2024, eu ainda estava simplesmente em êxtase com ter assistido aquela versão nos palcos. A gente já tava tendo alguns vazamentos de foto e vídeo do filme, a gente teve teaser, a gente teve trailer, e absolutamente tudo estava incrível e perfeito. Eu estava me sentindo ali vivendo um sonho, porque o Wicked era um sucesso de público, de crítica, e tudo indicava que o filme ia repetir o mesmo sucesso, os mesmos acertos do musical. Também foi em 2024 que uma amiga muito querida ganhou o livro de Wicked e me deu ele de presente, porque ela sabia que eu era muito fã, e eu pensei, tá aí, eu vou reler esse livro porque eu entendo. Agora, né, eu já tinha tido bastante tempo para digerir o fato de que era uma história diferente e pensei, vou dar mais uma chance. Com esse espaço de tempo para digerir as diferenças e estando agora bem mais politizado do que eu era em 2017, quando eu tinha tentado pela primeira vez, eu amei a experiência de ler esse livro. Inclusive, por mais que sim, ainda me entristece um pouco o fato de que a gente não tem uma Defying Gravity aqui, eu percebi que eu me identifico muito mais com a Elphaba do livro do que com a do musical, infelizmente. Quando o filme foi chegando, eu fui ficando monotemático. Eu tava a encarnação daquele meme de Meninas Malvadas, que eu passava 80% do meu tempo falando sobre o Wicked e no resto do tempo eu torcia pra alguém mencionar pra eu poder falar mais um pouco. E aí, no mesmo dia de novembro de 2023, aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira, eu recebi uma proposta de emprego. E a segunda, eu recebi um convite para assistir a pré-estreia do filme Wicked lá em São Paulo por parte do pessoal do Wicked Musical Brasil. Só tinha um problema. O meu primeiro dia no trabalho seria no mesmo dia que a sessão. E aí eu, com a maior cara de pau do mundo, depois de 1 ano e meio desempregado, virei pra minha nova empregadora e perguntei, nossa, será que não tem a possibilidade de eu começar no dia 15? Eu estava morrendo de medo porque eu pensei, meu Deus do céu, eu nem comecei a trabalhar ainda, já tô pedindo pra começar mais tarde, né? E se eles não gostarem? Mas isso não foi um problema, até porque o dia 15 era um feriado, então eles falaram, ah não, tudo bem, você pode começar na segunda-feira. E com isso, mais uma vez, lá estava eu fazendo as malas para partir para São Paulo e assistir o Wicked. A pré-estreia foi mais uma vez uma sensação de sonho realizado. Estar ali no shopping e ver aquele tanto de gente chegando, um tanto de gente com camisa verde, um tanto de gente com camisa rosa, roupa das duas cores, gente com camisa especificamente do filme ou do musical. Isso me lembrou de quanta gente ama essa história e do quanto eu me sinto feliz e confortável quando eu estou cercado por essas pessoas. A minha primeira sessão do filme Wicked foi dublada e eu tive a honra inenarrável de estar nessa sessão junto com a Fabi Bang e a Mira Ruiz, que são as atrizes que eu tinha assistido no ano anterior fazendo as personagens no palco. Essa é outra memória que eu com certeza vou levar pro resto da minha vida. Ah, e eu digo a primeira sessão no cinema porque eu fui nada mais, nada menos do que 6 vezes.
Depois de 11 anos esperando pra ver essa história sendo contada num filme, eu simplesmente não conseguia parar de rever. E só foram 6 vezes porque o dinheiro acabou. Porque assim que o filme bateu no Amazon Prime Video, eu já assisti mais várias outras vezes a ponto de ter perdido as contas. E assim chegamos a 2025 e esse ano foi marcado pelo anúncio de mais uma versão não réplica de Wicked em São Paulo. Agora, trabalhando e já conhecendo a magia que é assistir o Wicked pessoalmente, eu tive que fazer as malas e partir para São Paulo para assistir o Wicked pela 3ª vez. Assim, em 22 de março, foi a 2ª vez que eu assisti o Wicked no palco. Mais uma vez, foi uma experiência incrível, com um elenco incrível, e mais uma vez eu fui com a minha amiga Lorena. A Bruna, infelizmente, não pôde ir, mas eu e a Lorena levamos as nossas mães também pra conferir. Eu amei muito. Toda vez que eu levo alguém pra assistir o Wicked, seja a peça, seja o filme, ou toda vez que alguém me fala que assistiu o filme por minha causa, porque já me viu falando e ficou com curiosidade, eu me sinto muito bem. É como se eu estivesse conseguindo compartilhar um pouquinho dessa magia que eu sinto nessa história com outras pessoas. E eu sempre torço pra que o Wicked toque todo mundo como me tocou também. Daí em maio desse ano eu passei por mais um layoff, Sina, mas eu continuo criando conteúdo sobre cultura pop e por isso mesmo continuo sempre falando sobre o Wicked. É uma história que se mistura com a minha, que me faz sonhar e que me mostra e me relembra sempre do poder, do prazer e da magia que é sonhar junto com outros milhares, talvez milhões de fãs no Brasil e no mundo todo. Em suma, essa é a minha história com o Wicked. Eu sei que é uma história longa, mas também não dá pra resumir 12 anos em muito menos tempo do que eu fiz aqui, né? Eu sou muito feliz por tudo que eu vivi com esse musical, todas as catarses emocionais que eu já senti ouvindo essas músicas ou assistindo a peça, todas as pessoas que eu já vi chorarem com as mesmas emoções que essa história causa em mim há tanto tempo. E é por isso que mesmo depois de 12 anos, Wicked continua sendo o musical da minha vida. Ele ainda me faz me sentir como a Elphaba em Defying Gravity. Agora, eu quero saber a sua história com Oz. Me conta aqui nos comentários. Qual música mais te emociona? Qual é o personagem que você mais se identifica? Lembrando que eu amo qualquer desculpa pra falar sobre o Wicked, então eu vou amar bater esse papo com você aqui nos comentários. Por hoje é só, até a próxima. Depois você volta mais.